Boa noite, meus irmãos. Paz e graça de Cristo a todos e a todas. Queria cumprimentar também aqueles que nos assistem e acompanham pela internet. Neste momento nós vamos abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 5. E hoje nós iremos tratar sobre julgamento. Vamos falar sobre o não julgueis. Estamos no último capítulo do famoso Sermão do Monte e hoje nós iremos iniciar essa parte final do Sermão do Monte, que é o capítulo de número 7. Nós sabemos que o Sermão do Monte ele começa no capítulo de número 5 e vai até o capítulo de número 7. É o sermão mais extenso de Jesus aí no Evangelho de Mateus, que engloba aí 3 capítulos. E nós, nessa noite de hoje, vamos iniciar essa parte final do Sermão do Monte, no capítulo de número 7. Espero que os irmãos tenham encontrado o texto sagrado. Nós iremos fazer a leitura do verso 1 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra de Deus. As crianças podem estar aí com suas tarefas em mãos. Eu queria que vocês desenhassem um olho, não um loiro, tá certo? Um olho. Nós vamos nesse momento, eles sabem por que eu estou dizendo isso. Certa feita a gente passou uma tarefa para as crianças fazerem e eu pedi para desenhar um olho e veio um loiro. Nós vamos, irmãos, fazer a leitura do verso 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor, o texto sagrado. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos orar? Senhor, estamos na Tua presença nesta noite de hoje, noite de dia do Senhor, onde nós debruçamos nossos corações na Tua presença, onde nós estamos aqui com um propósito e objetivo de adorar, louvar, bendizer e enaltecer o Teu grande e poderoso nome. Que o Senhor, ó Deus, possa ter misericórdia da minha vida, que irei transmitir a Tua palavra ao coração do Seu povo. Também tenha misericórdia do Seu povo, ó Deus, para que tenhamos um coração receptivo às verdades que serão pregadas nessa noite de hoje, Pai. Subjuga os nossos corações pelo Teu Espírito Santo, para que reconheçamos a autoridade da Tua palavra em nossas próprias vidas. Não queremos seguir o conselho dos ímpios, nem as filosofias dos homens. Queremos sim, Senhor, amar e abraçar a Tua palavra. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e que possamos, ó Deus eterno, ser edificados nessa noite de hoje. Confronta nossos corações e que possamos nos sujeitar ao Senhor. É o que eu te peço em oração, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse versículo bíblico, não julgueis para não serdes julgados, é um dos versículos bíblicos mais mal interpretados que existe na palavra de Deus. Algumas pessoas, quando olham para esse verso bíblico, elas acreditam que com base nessa passagem, ninguém tem autoridade de julgar o outro ou de julgar o próximo. Alguns vão dizer que Jesus aqui, ele foi relativista. Se você é um pecador, você não tem direito de julgar um outro pecador. Será que é isso mesmo que o texto bíblico está ensinando? Será que a Bíblia está proibindo todo e qualquer tipo de julgamento? Ou será que o texto sagrado está qualificando o tipo de julgamento que está sendo proibido aqui? Certa feita,
em uma entrevista, um ginasta brasileiro chamado Diego Hipólito, talvez os irmãos o conheçam. Ele deu uma entrevista falando das batalhas que ele travava no seu coração, porque ele foi criado na igreja com a homossexualidade. E certa feita, ele declarou publicamente de que ele era um homossexual. E quando ele falou isso, ele disse o seguinte: eu sou homossexual e ninguém pode me julgar, somente Deus pode me julgar. Quando as pessoas dizem isso, eu fico pensando na minha própria cabeça. Será que essas pessoas não têm medo de dizer um negócio como esse? Somente Deus tem poder de me julgar. Nenhum homem pode me julgar. Muitas vezes, ao falarmos isso, nós não temos a mínima noção do que nós estamos dizendo. Porque o nosso Deus, Ele é reto e justo em todos os seus juízos. E se somente Ele tem poder e autoridade para me julgar, Ele vai me julgar de acordo com o seu padrão, de acordo com sua reta justiça. E se Deus for executar sua reta justiça contra a nossa vida, ninguém subsistirá diante da sua presença. Aliás, o nosso Deus, Ele não somente julga os nossos atos, o nosso Deus também julga as motivações do nosso coração, aquilo que se esconde por trás dos atos que nós praticamos. Nós só temos poder de julgar aquilo que é externo, aquilo que é concreto, aquilo que é visível. Nós não temos poder de julgar as motivações e o coração das pessoas. Esse é um território, é um terreno que pertence unicamente a Deus. Quando nós, seres humanos, buscamos julgar as pessoas no seu íntimo, no seu coração, nós estamos nos colocando no lugar de Deus, buscando assumir o trono de Deus e fazer um juízo. E todas as vezes que nós julgamos as motivações do coração das pessoas, nós fazemos juízos temerários, juízos errados. Nós corremos grande risco de errar. É por isso que quando nós julgamos com base em atos concretos, em materialidade. Então, quando nós falamos que ninguém tem autoridade de nos julgar, somente Deus, nós deveríamos ter medo de falar isso, porque Deus nos conhece profundamente. Agora, esse é um texto muito debatido e muitas pessoas o interpretam de forma muito incorreta. Será que a Bíblia aqui está proibindo todo e qualquer tipo de julgamento? Ou ela está proibindo um julgamento em específico? Se a Bíblia aqui está proibindo todo e qualquer tipo de julgamento, nós vamos ter uma contradição com outras passagens das Escrituras que nos orienta a julgarmos, inclusive o nosso próximo. Por exemplo, lá em João capítulo 7, e versículo 24, Jesus disse o seguinte: julgai segundo a reta justiça. Por um lado, Jesus está dizendo, não julgueis, mas em João capítulo 7 ele diz, julgai segundo a reta justiça. Ou Jesus é um esquizofrênico, ou ele estava bêbado, ou existe uma contradição nas Escrituras. Nenhuma das três possibilidades são reais. Jesus está tratando aqui de um julgamento específico. A Bíblia também diz em Romanos capítulo 13, versículo do 1 ao 2, fala sobre as autoridades constituídas, que elas têm o poder de quê? De julgar, recompensar o justo e punir o mal. Para você recompensar o justo e punir o mal, você tem que fazer um juízo. Leon Tolstói, um escritor, ele disse o seguinte, que quando Jesus diz não julgueis, ele está sendo contra todo e qualquer tribunal humano, e isso não é verdade. O próprio magistrado civil é tratado na Bíblia como ministro de Deus, e ele julga, ele exerce juízo. A Bíblia diz também em 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, que nós julgaremos os anjos de Deus. Imagine, nós julgaremos os anjos de Deus. Você lembra que o capítulo 6 da primeira epístola aos Coríntios fala do litígio, irmão colocando outro irmão na justiça. E Paulo diz, será que não há sábios entre vocês que possam julgar essa causa? Então você vê que o próprio apóstolo Paulo diz que existiam irmãos sábios no meio deles que podiam julgar essas questões e não levar essas coisas aos tribunais seculares, escandalizando o nome de Cristo e o Evangelho. Então você vê o próprio Paulo dizendo que nós podemos julgar. No capítulo 5 da primeira epístola aos Coríntios, Paulo fala de um homem que estava tendo relações sexuais com a madrasta. E ele diz, expulsem ele do meio de vocês. Ou seja, façam um processo de disciplina contra ele. E para haver um processo de disciplina, é preciso haver o quê? Julgamento.
Lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, ele diz o seguinte: profetize um, depois o outro, e os demais julguem os profetas. Então você percebe que em várias passagens das Escrituras nós temos textos bíblicos que diz que nós devemos julgar. Mateus capítulo 18, se o teu irmão pecar contra ti, vai lá, repreende. Se ele não te ouvir, leva o outro. Se não te ouvir, leva a igreja. Se não ouvir a igreja, considera o gentil e publicano. Ou seja, ele é expulso da comunhão. E para que isso aconteça, deve haver o quê? Um processo de juízo, um processo de julgamento. Portanto, quando Jesus diz aqui, não julgueis, ele não está anulando o nosso senso de valor. Nós julgamos constantemente todas as coisas. Por exemplo, você vai em um ambiente comprar uma roupa, um calçado, você faz um juízo de valor. Se aquele sapato é melhor do que aquele, se aquela roupa é melhor do que aquela. Nós constantemente estamos fazendo juízo de valor. Então Jesus não escreveu esse texto para anular o nosso juízo de valor. Nós precisamos fazê-lo. A Bíblia diz, sede prudentes como as serpentes. Para sermos prudentes, nós precisamos fazer o quê? Juízo de valor. Mais uma vez reitero, Jesus aqui, ele não está proibindo todo e qualquer tipo de julgamento, porque senão a Bíblia entraria em contradição. Mas ele está proibindo um julgamento em específico. E que tipo de julgamento é esse que ele está proibindo aqui? Que tipo de julgamento é esse que Jesus está censurando? Veja aí o que diz o verso 1. Não julgueis, para que vocês também não sejam julgados. Somente pelo verso 1 você não consegue resolver que tipo de julgamento Jesus está tratando aqui. Mas se você for ler do verso 2 ao verso 5, você vai perceber que ele está tratando aqui primeiro de um julgamento hipócrita. Veja, pois com o critério com que você julgar, você vai ser julgado. E com a medida com que você medir, você também será medido. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, e não reparar a trave que está no teu próprio olho. O argueiro aqui seria um cisco, uma farpa de madeira, e a trave aqui seria um tronco. Em outras palavras, Jesus está condenando aqui o julgamento hipócrita. Esse é o tipo de julgamento que Jesus está proibindo aqui, é o julgamento hipócrita. É quando eu condeno no outro aquilo que eu mesmo faço. E a ideia aqui é uma ideia de proporcionalidade, porque tem um irmão preocupado com o cisco no olho do outro, enquanto ele está caminhando com uma trave no olho dele. E a ideia de cisco e trave aqui é a ideia de pecado. Em outras palavras, é como se essa pessoa que está querendo tirar o cisco do outro estivesse cometendo um pecado horrível. Um pecado horrendo e abominável diante de Deus. Mas ela está preocupada o quê? Com o cisco no olho do outro. Ela está procurando pelo em ovo e chifre em cabeça de cavalo, enquanto ela mantém os seus pecados horrendos sobre a sua vida. Então isso é um julgamento hipócrita. Nós temos uma facilidade muito grande de julgar o nosso próximo, mas nós temos uma dificuldade enorme de julgar a nós mesmos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11 que nós devemos julgar a nós mesmos, porque se fizéssemos isso, não seríamos condenados com o mundo, ali na questão da ceia do Senhor. Então em diversas passagens a Bíblia diz que nós devemos olhar primeiro para nós. Não é que nós não podemos corrigir o irmão, mas quando fazê-lo, nós devemos olhar para a nossa própria vida, porque senão nós corremos o risco de fazer um julgamento hipócrita contra o outro. Porque na maioria das vezes, veja se não é assim, nós condenamos no outro aquilo que nós toleramos na nossa própria vida. Nós somos radicais com o pecado alheio, mas somos vagarosos e tolerantes com o nosso próprio pecado. Os nossos olhos, eles são microscópicos para o pecado do outro, mas são cegos para com o nosso próprio pecado. E quando fazemos isso, nós nos portamos como os fariseus na época de Jesus, que colocavam fardos pesados sobre os ombros alheios, mas eles mesmos não lutavam para levar aquele fardo. Isso é o quê? Um julgamento hipócrita. Muitas vezes nós estamos preocupados com coisas pequenas que irmãos praticam, enquanto nós estamos escandalizando o nome de Cristo com coisas horríveis. Nós devemos tomar cuidado com o julgamento hipócrita. Também devemos tomar cuidado para não sermos fiscais de pecados dentro da igreja. A ideia de julgar aqui é a ideia da palavra crino, que significa criticar constantemente.
E muitas vezes nós nos portamos como se fôssemos fiscais de pecados dentro da igreja. Falta colocar só um colete com o nome fiscal de pecado nas costas. Nós estamos com os olhos arregalados para pecados alheios, para termos uma razão para criticar. Todavia, a Bíblia não nos chamou para ficarmos como fiscais de pecados alheios. É bem verdade que se teu irmão peca, a Bíblia te orienta a corrigi-lo e fazer isso de forma amorosa. Todavia, nós devemos tomar muito cuidado, porque às vezes nós nos portamos como fiscais de pecados alheios. Nós devemos ser fiscais, mas primeiro fiscais dos nossos próprios pecados, olhar para o nosso próprio coração. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 1, tem um dos textos que mais confrontam o meu coração. É o texto que diz o seguinte: quando você for corrigir um irmão, primeiro vai com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não caias no pecado que você está condenando no outro. Você percebe que se nós fôssemos tratar o pecado do nosso irmão como nós tratamos o nosso, seria diferente. Com o nosso nós queremos o quê? Paciência, misericórdia, complacência. Mas do outro nós queremos o quê? Juízo severo. Nós queremos juízo severo. Então, a primeira coisa que Jesus está condenando aqui é o julgamento hipócrita. Segundo, é o julgamento sem amor e misericórdia, ou sem caridade. Quando ele vai dizer aí, por exemplo, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do seu irmão. Quando você tira a trave do seu olho, você verá melhor o pecado do seu irmão. Ou seja, quem mantém uma vida pecaminosa, pecados horrendos diante de Deus, o pecado nos cega. O pecado, ele cega o ser humano. Ele cauteriza a nossa mente. Eu tenho para mim, meus irmãos, que nós odiamos pecados que nós cometemos na vida do outro. Eu não sei se você percebe isso, mas muitas vezes nós carregamos pecados na nossa vida que nós toleramos ele no nosso próprio comportamento. Mas quando o outro comete o mesmo pecado, a gente é implacável para com o próximo. O pecado que nós cometemos fede mais no outro do que fede na gente. A gente tem mais ódio do pecado que outros cometem do que o pecado que nós cometemos. A Bíblia diz que nós devemos odiar o pecado, a começar pelo nosso. Tira a primeira trave do teu olho, ou seja, olha para ti mesmo, antes de você olhar para o próximo. Porque se você não olhar para si mesmo, você vai fazer um julgamento errado, porque você tem uma trave no seu olho e você não vai conseguir ver o pecado do seu irmão de forma correta. Então, a primeira coisa que Jesus condena nesse julgamento é o julgamento hipócrita. Quando nós somos rigorosos com os outros, tolerantes conosco, quando nós somos implacáveis com os próximos e quando nós toleramos a nossa iniquidade. Muitas vezes cometendo pecados maiores, porque vê a ideia, a trave no meu olho e o cisco no outro. Isso é proporcionalidade de pecado. Às vezes eu estou fazendo querelas com coisas pequenas, enquanto eu carrego coisas terríveis na minha própria vida. Segunda coisa, o julgamento sem amor e caridade. Irmãos, todo tipo de juízo que nós fazemos contra o nosso próximo deve ter como pano de fundo o amor. Claro que o amor, ele confronta o pecado. O amor não é tolerante com o pecado, mas quando nós confrontamos o outro de forma amorosa, nós fazemos isso com espírito de humildade, não com espírito de arrogância, como se eu fosse melhor do que meu próximo. Porque ao condenar o meu próximo, eu tenho um senso de que eu sou melhor do que ele. Aliás, eu não estou cometendo aquele pecado que ele está cometendo. Quando nós fazemos juízo ou lançamos juízo sobre o nosso próximo, nós temos a tendência de nos sentirmos superiores. E nós devemos julgar com humildade, porque cada um de nós pode cair no pecado que nós estamos condenando no próximo. Todos nós temos telhado de vidro. É por isso que a Bíblia diz, não julgueis, porque vocês vão ser julgados. Nós precisamos saber que nós também seremos julgados. E a Bíblia diz, com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos. E quando ele diz isso aqui, quando ele fala da medida, quando ele fala do critério aqui são os pressupostos pelos quais você está julgando. Qual é o critério que você usa quando você vai julgar seu próximo? Qual o critério? Qual a medida, a proporção? Qual o critério que você usa?
Não, pastor, o critério que eu uso é o critério da raiva, do ódio, porque aquele irmão cometeu um pecado grave. Você tem que entender primeiro que o pecado que seu irmão comete, acima de tudo, é contra Deus. Parece que o pecado do irmão está ferindo a sua honra pessoal, e você está ali naquela briga, como se fosse usar uma espécie de confronto ao pecado para exercer uma vingança pessoal. Nenhum tipo de confronto deve ser movido por vingança pessoal e por ressentimento. Esse critério é contrário à palavra de Deus, mas devemos fazê-lo com amor e com misericórdia. Da mesma forma que Deus ele faz conosco. Quais os critérios que você usa quando vai julgar alguém? É a palavra de Deus ou é os seus próprios critérios? Segundo, qual é a medida que você usa? A medida aqui é a proporcionalidade do juízo. Por exemplo, alguém que rouba um biscoito no mercado e prega prisão perpétua, a medida está sendo desproporcional. Alguém, por exemplo, que comete um assassinato e paga uma fiança ali, está sendo desproporcional. Então nós devemos julgar, primeiro, temos que ter critérios para isso, e o critério é sempre a palavra de Deus. A medida aqui é a proporcionalidade. Será que você não está fazendo cavalo de batalha em coisas pequenas? Terceiro, o julgamento que Jesus proíbe aqui é o julgamento sem critério bíblico algum. Existem critérios bíblicos pelos quais nós julgamos o nosso próximo. Eu falei para os irmãos que quando um pecado é cometido, existem duas coisas para que o pecado seja de fato estabelecido. Primeiro é a materialidade, segundo a formalidade do pecado. Tomás de Aquino falava sobre isso, e eu penso que isso nos ajuda. Por exemplo, se eu tirar a vida de alguém, eu cometi um pecado? Sim ou não? Mas se eu tirei a vida de alguém para não morrer, eu cometi o pecado? Os dois, não houve uma vida ceifada? Mas o que tornou o primeiro ato pecado foi que eu fiz, movido por vingança, por ódio. Ou seja, o pecado tomou forma. Ele teve a matéria, que é a pessoa morta, e as motivações do coração. Eu fiz por vingança aquilo ali. O segundo caso não, teve a materialidade, mas não teve a formalidade. Então a Bíblia ela traz critérios para nós julgarmos o pecado. E outra coisa, o julgamento que Jesus está proibindo aqui é o julgamento desproporcional. Meus irmãos, será que muitas vezes você não tem focado no pecado do seu próximo para esconder o seu? Você já parou para pensar sobre isso? Você tem focado no pecado do seu irmão para esconder o seu? Ou para tirar o seu pecado de foco? Quando a gente expõe o pecado do outro. Por exemplo, isso acontece muito dentro do contexto do matrimônio. Talvez muitos casais aqui se identifiquem. De repente você entrou num conflito com o seu cônjuge, com o seu marido, com sua esposa. Alguém está errado. E geralmente quem está errado começa a criar todo um argumento para culpar o outro. É uma forma de culpar o outro, se livrar, justificar o pecado dele. Ele tá culpando o outro porque ele não quer assumir o pecado dele. Então ele começa a se esquivar culpando o outro. Às vezes nós focamos no pecado do outro e às vezes fazemos isso para desfocar o nosso próprio pecado. Estamos buscando tirar cisco enquanto carregamos travas pesadas na nossa própria vida. Carregamos travas pesadas em nossa própria vida. Primeira coisa que eu queria que você pensasse nessa noite de hoje, primeira delas, você é rigoroso com o pecado do outro e tolerante com o seu? Eu queria que você respondesse de forma honesta ao seu coração. Olhe para a sua vida, olhe como você lida com o seu próximo. Constantemente nós estamos lançando juízo de valor sobre a vida das pessoas. Você é rigoroso com os outros e tolerante com você? Quando o outro peca, você é juízo. Quando você peca, misericórdia. Quando o outro peca, inferno. Quando você peca, Senhor, tem misericórdia. Nós deveríamos fazer o inverso disso. Sermos rigorosos com o nosso próprio pecado e tolerantes com o outro. Mas nós fazemos o contrário. Nós somos rigorosos com o outro e somos tolerantes conosco mesmo. Estamos carregando vigas pesadas, andaimes, diante dos nossos próprios olhos, enquanto estamos buscando cisco no olho do outro. A ideia de Jesus aqui, quando ele fala de cisco, ele está falando de coisas pequenas mesmo, pegando-se a querelas, coisas minúsculas, para esconder os seus pecados que fedem demais. Segundo,
Antes de julgar o seu próximo, olhe para a sua própria vida. Irmãos, eu penso que nós fomos colocados no contexto da igreja e constantemente a gente vai estar julgando pessoas. Todas as vezes que você vê um irmão seu cair em algum tipo de pecado, a sua primeira atitude deveria ser orar pela vida desse irmão. Orar pela vida dele. Segundo, quando confrontá-lo, faça com humildade. Porque a Bíblia diz que você também vai ser julgado. E você vai ser julgado com a mesma medida que você julga. Por exemplo, isso aqui é a lei da semeadura, não tem jeito. De repente você usa um critério sem amor, movido pelo ódio, para julgar o outro, alguém vai fazer isso com você também. Deus, na providência dele, vai conduzir toda uma situação para você experimentar a mesma coisa. E você vai acabar experimentando na sua pele aquilo que você faz. E você vai pedir misericórdia, mas você não foi misericordioso. Você vai pedir perdão, mas você não perdoou. Muitas vezes nós precisamos questionar o nosso próprio senso de justiça. O nosso senso de justiça é eivado pelo pecado. Nós muitas vezes achamos que o nosso senso de justiça está correto, mas muitas vezes ele está errado, porque ele é egoísta. Ele está circunscrito aos nossos interesses pessoais. Aos nossos interesses pessoais. Então, olhe para a sua vida, seja humilde. Você pode cair no pecado que você está tanto condenando. A palavra de Deus diz: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar a trave ou o argueiro do olho do teu irmão. Irmãos, você só vai conseguir enxergar de forma correta o erro do outro quando você tratar os seus próprios erros diante de Deus. Algumas considerações que eu queria que nós pensássemos nessa noite de hoje. Primeira delas, a Bíblia ela não proíbe todo tipo de julgamento, mas ela proíbe o julgamento temerário, hipócrita e desprovido de critérios justos. Quando você vai julgar alguém, você julga movido pelo seu ressentimento, pelo ódio. Às vezes nós conduzimos processos disciplinares na igreja. Os irmãos já tiveram experiência de acompanhar vários. Quando nós conduzimos um processo de disciplina, a nossa motivação não deveria ser: agora vai ver, vai pagar tudo o que fez. Essa não é a motivação de uma disciplina bíblica. Uma disciplina bíblica é conduzida por choro, por lágrimas e por quebrantamento. Porque as pessoas não pecaram contra nós, elas pecaram contra Deus. Não foi a minha honra que foi ferida, foi a honra do Senhor. Portanto, quando nós formos julgar, nós devemos usar critérios justos. Não devemos julgar movido pelo nosso ódio pessoal. Por exemplo, nós temos um comportamento, todos nós temos esse comportamento. Vamos supor que, por exemplo, eu tenho um bom relacionamento com o irmão Alisson. Nós temos muita aproximação e eu não tenho um bom relacionamento com o irmão Diego. Na verdade, os nossos santos não se batem. Todas as vezes que eu chego perto de Diego, eu me arrepio. Digo: o que esse cara está fazendo aqui? A gente não tem ideia, a gente não se bate. Aí, de repente, Alisson cometeu um pecado. E ele está sendo conduzido em um processo de disciplina. A minha tendência é o quê? Irmãos, vamos orar por ele. Vamos ter paciência. Vamos conversar com o nosso irmão. Vamos jejuar pela vida dele. Vamos visitá-lo. Aí, de repente, Diego cometeu pecado. A Bíblia diz que nós não devemos tolerar pecado no nosso meio. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu não sei porque ainda ele está no nosso meio, deveria ser expurgado. Você percebe que os critérios nossos são injustos? Nós usamos critérios egoístas e pessoais. A despeito do meu relacionamento com Christian, com Maurício ou com qualquer irmão, o julgamento deve ser o mesmo. Para todos. Eu não tenho que julgar de acordo com os meus interesses pessoais. Lembre-se de uma coisa: o critério que você usar, vão usar contra você. A medida que você usar, também vão usar contra você. O próprio Deus, na providência, vai conduzir tudo isso. E às vezes nós vamos experimentar ou beber o próprio veneno. Segunda coisa, irmãos: a todo instante nós estamos julgando algo. Devemos desconfiar do nosso senso de justiça.
pois o nosso telhado também é de vidro. Constantemente nós estamos julgando. Às vezes eu vou em alguns cultos pentecostais de pastores amigos meus, quando eu estou na cidade, ou em algum lugar que eu venha, sei lá, de repente eu não estou em Caruaru, vou no local onde não tem uma igreja reformada, e a minha tendência natural é ficar julgando. O irmão que levantou a mão, o irmão que chorou, para ali, tudo é emocionalismo. O irmão levantando a mão, quer aparecer. A nossa tendência é essa. Naturalmente nós somos conduzidos assim. Mas eu sempre digo a Deus: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Parece uma coisa involuntária que vem no seu coração, mas você tem que estar colocando aquilo diante de Deus. E tem que desconfiar do seu senso de justiça. Rapaz, o irmão fez uma oração hoje. Eu percebi que a oração do irmão era para atacar alguém. Pode ser que sim, mas eu não sei. Eu não sou do coração. Então nós devemos desconfiar do nosso senso de justiça. Mas nós vivemos o quê? Desconfiado do outro. Nós devemos primeiro desconfiar de nós mesmos. Será que o julgamento que eu estou fazendo está correto? Será que eu não posso estar enganado? Será que eu não posso estar equivocado da forma em que eu estou vendo determinadas coisas? Eu preciso parar, pensar e fazer uma autocrítica da minha própria vida. Lembre-se que todos nós somos vidraças. Terceiro, quando o pecado do outro me incomoda mais do que o meu, nós estamos no caminho da religiosidade hipócrita e do farisaísmo. Quando o pecado do outro me incomoda mais do que o meu próprio pecado, nós estamos no caminho da religiosidade hipócrita e do farisaísmo. Os fariseus faziam isso. Eles se escandalizavam com o pecado alheio. Todavia, eles eram relapsos e tolerantes com os pecados deles. Vou fazer uma pergunta para você. O pecado do seu irmão incomoda muito você? Quando seu irmão mente, incomoda? E quando você mente? Quando o irmão trata você com ira, te incomoda? E quando você o trata com ira, incomoda também? Pastor, eu odeio o pecado. O novo convertido, geralmente, ele diz: eu odeio o pecado. Odeie primeiro ele na sua própria vida. Comece odiando o pecado na sua própria vida. Porque é muito fácil odiar o pecado na vida da minha esposa. Porque o pecado dela me machuca. É muito fácil a minha esposa odiar o pecado meu. Porque o meu pecado machuca ela. Mas o primeiro pecado que nós devemos odiar é o nosso. Nós devemos ter ojeriza pelo nosso pecado, ojeriza pela nossa iniquidade, ojeriza pela nossa transgressão. E não vivermos essa religiosidade, onde eu tenho ojeriza com o pecado do outro, mas eu acaricio os meus próprios pecados. Onde eu sou rigoroso com o pecado do outro, mas trato os meus pecados como um bichinho de estimação. Isso é religiosidade, isso é farisaísmo. Isso é hipocrisia, e nós não deveríamos viver de acordo com essa realidade. Nós devemos começar a odiar, criar repulsa pelos nossos pecados. Senhor, me ajude a me libertar desse pecado que está tão próximo da minha vida. Quando você começar a odiar o seu próprio pecado, criar ojeriza do seu próprio pecado, você vai conseguir ajudar seu irmão. Geralmente quem tem ojeriza pelo seu próprio pecado, trata com misericórdia o outro. Mas quem acaricia os seus próprios pecados, tem a tendência de tratar o outro com rigorosidade. E uma coisa interessante também que Jesus aqui nos ensina nessa passagem, de forma indireta, é que Jesus está tratando aqui de relacionamento de irmãos. Vê o argueiro no olho do teu irmão, cuidado na trave que está no teu. Nós somos irmãos. Argueiro e traves são pecados. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus fala de traves e argueiros no olho dos irmãos, ele está aqui já prevendo que a igreja é uma comunidade de pecadores. Alguns caminham com cisco, outros caminham com travas, outros com andaimes, mas nós estamos dentro do mesmo pacote. Certa feita alguém disse: eu não frequento igreja nenhuma, porque aquela igreja é cheia de hipócritas. John MacArthur certa feita disse: venha, sempre há lugar para mais um. Quando eu olho para os irmãos, olho para a minha própria vida, nós somos uma comunidade que carrega ciscos e travas. Você quer uma igreja perfeita? De pessoas que não carregam ciscos nem travas?
Essa igreja existe, ela está na eternidade. É a igreja triunfante. A igreja militante nesse mundo, ela caminha com travas e ciscos, pecados, sejam eles grandes ou sejam eles pequenos. E nós devemos aprender a lidar com isso. Pastor, eu fui para uma igreja e me decepcionei profundamente. Me decepcionei profundamente. Eu tenho um primo meu, eu já cheguei a falar com os irmãos aqui, que ele abandonou a igreja. Ele hoje diz que a igreja é um sistema religioso falido, que escraviza as pessoas e que ele saiu desse sistema e encontrou a verdadeira liberdade. E eu já tive muitos entraves e embates com ele com respeito a isso. E essa madrugada eu tive um sonho discutindo com ele sobre passei a noite toda discutindo com ele sobre volto para a igreja, não volto, porque a igreja tem gente pecador, tem gente hipócrita. Eu disse assim, eu mereço. Acordei cansado. De tão terrível que foi o debate. Se você está procurando uma igreja perfeita, você não vai encontrar. Saiba que aqui dentro tem gente com cisco e tem gente com travas. Talvez quando a gente para pensar em gente com travas, talvez está vindo algumas pessoas na sua cabeça. A gente sempre se acha que tem um cisco, né? Mas essa noite eu queria que nós olhássemos para o nosso coração e que Deus nos livrasse do farisaísmo, do julgamento hipócrita, temerário. Deus nos chama nessa noite de hoje a sermos rigorosos conosco e tolerantes com o próximo. E não o inverso disso. Sermos rigorosos com o próximo e tolerantes conosco. Nós estamos preocupados com o carrapato, enquanto nós estamos carregando uma boiada. Nós precisamos olhar para a nossa própria vida. O que Jesus nos ensina aqui é: tome cuidado com o juízo hipócrita, temerário, sem amor e sem caridade. Esse tipo de julgamento é condenado nas Sagradas Escrituras. Quais são os critérios? Quais são as medidas que você usa para julgar? É com essas medidas suas que Deus vai se utilizar para julgar você. É com essas medidas. Amém ou misericórdia? Feche seus olhos. Nós vamos orar. Senhor, como nós somos tão inclinados à cegueira para com os nossos próprios pecados. Muitas vezes, Senhor, temos uma visão microscópica para com o pecado alheio, mas somos cegos para com os nossos próprios pecados. Nos colocamos, ó Deus, como guardiões da Tua santidade, mas quem está manchando ela todos os dias somos nós. Que Tu possas, ó Deus, nesta noite de hoje visitar os nossos corações. Nós não queremos, ó Deus, ser uma comunidade que tolera o pecado. Todavia, nós queremos tratar o pecado, ó Deus, não com os nossos critérios, não com as nossas medidas pessoais, muitas vezes julgando o próximo, movido pelo ódio, pela amargura, pela raiva, pelo ressentimento. Esses critérios são falidos e são contrários à Tua palavra. Quando nós confrontamos o pecado, a nossa motivação primeira deve ser restauração daqueles que caíram, e não, ó Deus, esmagar a cana quebrada e apagar o pavio que fumega. Nos ajude, Senhor, a usarmos os critérios da Tua palavra em todo julgamento que nós fazemos, porque nós também um dia seremos julgados, e seremos julgados, ó Deus, pelo Senhor. Nos dá humildade, ó Deus, e quebranta-nos, para que não vivamos nesse mundo como fariseus, Pai, carregando a bandeira do Evangelho, onde na realidade nós não passamos irreligiosos. Que possamos, ó Deus, verdadeiramente ter os nossos corações transformados, e quando isso acontecer, nós vamos odiar profundamente o pecado, a começar pelo nosso. Ó Deus, como os nossos pecados fedem tanto no outro, mas como eles são tão cheirosos em nós mesmos, ajude-nos, Senhor, nos dê espírito de humildade, para reconhecermos, ó Deus, que precisamos trabalhar na nossa própria vida, analisar os nossos próprios corações e fazer um auto-julgamento. Ajude-nos, ó Deus, a desconfiarmos do nosso senso de justiça e não ficarmos desconfiados do outro. Somente assim, ó Deus, nós podemos fazer um juízo justo.
Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar a vida da sua igreja, a vida do seu povo. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque nós somos uma comunidade que temos pessoas com ciscos e com travas. E eu não tenho dúvida, Senhor, que o Senhor tem se utilizado dessas coisas para forjar o nosso coração e o nosso caráter. Ajude-nos, Senhor Deus, a olharmos para a nossa própria vida, a sermos oftalmologistas da nossa própria alma, para poder ajudar o nosso próximo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.